boa tarde para você de casa que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as principais notícias da tão esperada sexta-feira. Vamos então aos destaques do dia? Brasil registra deflação de 0,36% em agosto, influenciada pelos combustíveis. Chile tem novos protestos de estudantes no centro de Santiago. E você vai ver também as homenagens após a morte da Rainha Elizabeth II. Bolsonaro decreta 3 dias de luto oficial aqui no Brasil. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Damos início a essa edição falando de economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo de agosto registrou deflação no mês. Influenciado pelos combustíveis, o IPCA teve o menor índice para o mês em 24 anos. Puxado pela redução nos preços dos combustíveis, o Brasil registrou deflação pelo segundo mês seguido. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, teve queda de 0,36% em agosto. Segundo o IBGE, trata-se do menor índice para o mês de agosto desde 1998. A queda foi um pouco menos intensa do que a registrada em julho, quando a taxa foi a menor desde o início da série histórica da pesquisa, em janeiro de 1980. Desde o Plano Real, o Brasil registrou deflação 16 vezes. No ano, o IPCA ainda acumula alta, de 4,39%. Já nos últimos 12 meses, a alta é de 8,73%, a menor desde junho de 2021. Entre os fatores que explicam a queda menor em relação a julho está a redução menos intensa da energia elétrica, que havia sido de 5,78% no mês anterior. No mês anterior, os preços da gasolina, que é o item de maior peso no grupo, tinham caído 15,48% e, em agosto, a retração foi um pouco menor, de menos 11,64%. Também houve aceleração de alguns grupos, como saúde e cuidados pessoais e vestuário. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, manteve o entendimento de suspensão do piso dos enfermeiros. O voto do ministro foi dado no início desta madrugada pelo espaço eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Ele manteve a suspensão do piso salarial dos enfermeiros de R$ 4.750. Barroso afirmou que vota para suspender os efeitos da lei até que sejam esclarecidos os seus impactos sobre a situação financeira de estados e municípios, sobre a empregabilidade, tendo em vista as possíveis demissões em massa e também para a qualidade dos serviços de saúde, pelo risco de fechamento de leitos e de redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. O ministro também pontuou que os intimados vão ter prazo de 60 dias para avaliação e esclarecimento de cada um dos pontos. O magistrado suspendeu o piso da categoria aprovado pelo Congresso Nacional em decisão provisória no último domingo. O primeiro pagamento do novo piso estava previsto para acontecer no último dia 5. O condutor da embarcação que naufragou em Belém, no Pará, nesta quinta-feira e deixou 11 mortos e 8 desaparecidos foi identificado, mas até o momento ele não foi encontrado pela polícia. As buscas pelos desaparecidos da lancha que naufragou em Belém foram suspensas no começo da noite e retomadas hoje. Os bombeiros atuam com apoio de mergulhadores e ao menos 9 embarcações, além de um helicóptero. O governo do Pará informou que a embarcação transportava 82 pessoas. 63 conseguiram ser resgatadas com vida. A embarcação fazia o trajeto entre a localidade do Camará, na cidade de Cachoeira do Arari, no arquipélago de Marajó, para Belém. O naufrágio aconteceu próximo à ilha de Cotijuba. Segundo a Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará, a lancha não possuía autorização para transporte intermunicipal de passageiros e saiu de um porto clandestino. A lancha da empresa M. Souza Navegação já havia sido notificada pela Arcom por operar sem autorização. O condutor da embarcação foi identificado como Marcos de Souza Oliveira e o barco clandestino tipo lancha pertence à mãe do condutor.
Bom, agora falamos sobre a morte da Rainha Elizabeth II ontem, que chocou aí a população mundial e abriu um período de luto para todo o país. Só que para a família real o tempo será maior, de até 7 dias após o funeral. O luto real, observado pelos membros da família e funcionários da Casa Real, que começou nesta sexta-feira, vai ser diferente do luto nacional, que será anunciado pelo governo britânico. O funeral de Estado na Abadia de Westminster, no centro de Londres, deve acontecer dentro de 10 dias, com a data mais provável na segunda-feira, 19 de setembro. A rainha será enterrada depois na capela do Castelo de Windsor. As residências reais, algumas delas parcialmente abertas ao público, como o Palácio de Buckingham, Balmoral, na Escócia, e Sandringham, na região leste da Inglaterra, vão permanecer fechadas até o funeral. As bandeiras ficam hasteadas a meio mastro até o dia seguinte ao final do luto real. Os britânicos e estrangeiros foram convidados a levar flores até as residências reais de todo o Reino Unido, mas nenhum livro de condolências será criado, porque as homenagens podem ser publicadas online. A morte da rainha, aos 96 anos, abre uma sequência histórica de eventos que foi preparada meticulosamente durante anos, como parte do plano London Bridge is Down, que significa a ponte de Londres caiu, e cujos detalhes foram revisados com frequência. Além disso, há a Operação Unicórnio, que são dispositivos previstos em caso da morte da monarca na Escócia, o que realmente aconteceu, mas os detalhes não foram anunciados até o momento. E com um novo monarca, o Reino Unido deve passar por muitas mudanças, como, por exemplo, na moeda e até na letra do hino. E para entender mais sobre os impactos que o rei Charles III vai causar no país, nossa reportagem conversou com um especialista em relações internacionais. Confira na entrevista feita por Kleber Werneck. Com a morte da rainha Elizabeth II, Charles se torna automaticamente o novo rei do Reino Unido. Aos 73 anos, ele será o monarca mais velho a ser coroado na história britânica. Por sua própria escolha, deverá ser chamado de Rei Charles III. E a pergunta agora é: quem é o novo rei? Bom, quem vai falar sobre esse assunto agora com a gente é o Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Primeiro, quero agradecer a sua participação e perguntar, pode-se dizer que Charles, o novo rei, não é tão popular como era a mãe dele? Olá, Kleber, obrigado pelo convite e olá você que nos assiste. Bom, o agora rei Charles III, ele realmente não é tão popular como a mãe. É muito importante ressaltar que a mãe, ela foi forjada em momentos muito duros da história britânica, como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, onde ela foi para o fronte de batalha e ajudou o exército britânico. O Charles, ele nasceu depois, então teve uma situação de vida um pouco mais confortável, com muitas polêmicas em vida, como, por exemplo, o casamento e a traição da princesa Diana com a Camilla Parker Bowles. Então, isso tudo ajudou a fazer uma imagem muito impopular do novo rei. Mas, como diz a velha frase francesa, rei morto, rei posto, o rei está morto, viva o rei. Então agora o rei Charles III tem um grande poder nas mãos, né? Ele é chefe de Estado não só do Reino Unido, mas de também outros 15 países como Austrália e Canadá. Então ele tem um poder muito sério nas mãos e ele precisa colocar esse poder dele a serviço desses países e dessas pessoas que dependem dele como chefe de Estado. O que esperar de Charles III? Perfeito, Kleber. A rainha Elizabeth, como eu disse anteriormente, ela é chefe de Estado de 15 países além do Reino Unido, que é o chamado Commonwealth, a comunidade dos países. Vários países, entre eles a própria Austrália, já tinham dito algumas vezes que assim que a rainha Elizabeth II morresse, passariam a avaliar a saída dessa Commonwealth e não serem mais representados pelo monarca britânico como chefe de Estado. Então, o que a gente pode esperar a médio prazo é uma debandada de países. Além disso, algo muito sério vai acontecer no Reino Unido, que é a mudança do hino. Durante quase 200 anos, o hino foi Deus salve a rainha. Agora passa a ser Deus salve o rei. E as pessoas, várias gerações, inclusive a nossa e a de você que assiste em casa, nunca ouviu o hino inglês como
Deus salve o rei. Então a gente vai ter uma mudança cultural muito forte, o dinheiro desses países vai mudar, porque tem que sair a foto da Rainha Elizabeth e entrar a do rei Charles. Então a gente pode esperar muitas mudanças sociais nesses países já nas próximas horas. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado pela participação e principalmente pelas explicações. Eu que agradeço, Kleber, e agradeço a você também que nos assistiu. Tá, então nós acabamos de conversar com o Ricardo Rios, que é mestre em Relações Internacionais. Muito obrigada pelas informações, Kleber. E ainda sobre o assunto, o maior campeonato de futebol do mundo vai ter jogos nesse final de semana adiados por causa do luto pela morte da rainha. A Premier League decidiu nesta sexta-feira adiar as partidas dos próximos dias. A Premier League tomou a decisão apesar do anúncio do governo britânico de que o cancelamento de eventos esportivos não era obrigatório durante o período de luto nacional. Em um comunicado, a Liga informou que a decisão foi tomada na manhã desta sexta como um tributo à monarca e como forma de honrar o que foi considerado uma extraordinária vida e contribuição à nação. Os jogos das divisões inferiores da Liga Feminina também foram adiados. Outros eventos esportivos programados para esta sexta-feira foram cancelados, entre eles uma partida internacional de críquete e o Campeonato Europeu de Golfe. Os eventos marcados para sexta podem ser retomados no fim de semana, mas os dirigentes receberam um pedido para evitar que as competições coincidam com o funeral de Estado, que ainda não teve uma data definida. E aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro decretou ontem 3 dias de luto oficial. Muita gente lamentou a morte da monarca. Elizabeth II esteve aqui no país em 1968. Bolsonaro decretou luto em todo o Brasil em sinal de pesar pela morte de Sua Majestade Elizabeth II, com vigência a partir desta quinta-feira, segundo publicação no Diário Oficial. No país, muita gente lamentou a morte da rainha. Principalmente a família deve estar sentindo muito com a perda dela. E não como ela, como toda a população, todo o planeta, que tinha também um grande amor por ela, mesmo sem conhecer. Eu acho que foi uma grande perda para todos nós. Ela será eterna para a memória de muitas e muitas pessoas. E eu tenho certeza que ela vai fazer muita falta no mundo inteiro, porque foi uma influência mundial, com certeza, ao longo de vários anos, ensinando a gente a virtude da prudência, os bons modos. Então, são coisas que não vão morrer com ela, não. Quem também homenageou Elizabeth II foi o rei Pelé. Em uma rede social, ele escreveu: "Sou um grande admirador da Rainha Elizabeth II desde a primeira vez em que a vi pessoalmente, em 1968, quando ela veio ao Brasil para testemunhar nosso amor pelo futebol e vivenciar a magia de um Maracanã lotado." Muito triste, né, gente? E aqui em São Paulo, alguns pontos turísticos foram hoje iluminados com as cores da bandeira do Reino Unido. Bom, agora mudamos um pouco de assunto. Já que é sexta-feira e o fim de semana chegou, claro, todo mundo quer saber como ficará o tempo. Vai ter sol, não vai? Antes, vamos juntos ao vivo com a câmera 10, conferir como está o tempo nesse momento na capital paulista. Olha, você vê aí na sua tela, céu sem nuvens, não há previsão de chuva para hoje e a tendência de elevação nas temperaturas. De volta comigo, vamos conferir a previsão para algumas cidades do país. De olho aqui no nosso telão, a gente começa falando de Porto Alegre. Por lá o dia deve ficar instável hoje. O sol deve aparecer em alguns momentos, mas a previsão é de chuva. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. No final de semana, as temperaturas devem diminuir bastante e a máxima não vai passar dos 19 graus no sábado e também no domingo. Em Salvador, o dia amanheceu com muitas nuvens carregadas, mas a expectativa é de que o sol predomine hoje. A máxima prevista para essa sexta é de 26 graus. No final de semana, o tempo deve ficar firme. Máxima de 27 graus no sábado e também no domingo, mas com previsão de chuvas isoladas somente no domingo. Para finalizar, a gente volta a falar aqui de São Paulo. Por aqui o dia amanheceu um pouquinho gelado, mas a expectativa, como falei, é de um dia de calorão, com máxima prevista de 32 graus hoje. No sábado, o tempo começa a ficar um pouco mais fechado, com máxima de apenas 29 graus. E no domingo, o dia deve ficar encoberto, com previsão de chuva e máxima de apenas 19 graus. Já tira o casaco do armário.
Nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver a seguir. Exército ucraniano afirma ter recuperado cidades que estavam sendo controladas pela Rússia. E ainda, NASA anuncia que pretende realizar nova tentativa de lançamento teste da missão Artemis à Lua. Não saia daí, nós voltamos já. Já estamos de volta ao vivo com outros destaques internacionais. Agora 1h20 pelo horário de Brasília. Falamos do conflito no leste europeu. O exército ucraniano informou ter recuperado cidades que estavam sendo controladas pela Rússia, nas regiões de Kharkiv, Donbás e no sul da Ucrânia. Durante uma ofensiva contra as forças de Moscou, as tropas ucranianas disseram ter penetrado 50 quilômetros além das linhas inimigas e libertado mais de 20 cidades. Até o momento, Kiev se recusou a divulgar muitos detalhes para não comprometer a operação. Se o avanço ucraniano for confirmado e os ganhos forem mantidos, isso significará um impulso para Kiev, que tem desejado mostrar para seus apoiadores ocidentais que pode mudar o curso da guerra e merece apoio contínuo. A Ucrânia também tem sofrido uma pressão adicional para demonstrar avanços, já que o inverno na Europa deve chegar em breve e as ameaças da Rússia sobre o fornecimento de energia para a Europa têm sido cada vez maior. No Chile, os estudantes voltaram às ruas do país para uma manifestação por melhores condições na educação. No domingo, os eleitores rejeitaram uma nova Constituição. O novo documento garantiria o direito à educação e foi elaborado por 1 ano por uma comissão constituinte. Aqui vamos seguir apoiando os estudantes com as demandas legítimas, que são a negação à educação de mercado, com as mudanças de infraestruturas nos colégios e estabelecimentos educacionais. São estudantes de classe, e isso não dá para esquecer. Eles não são qualquer estudante, e hoje o Chile precisa mais que nunca de uma organização, um esforço. Alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia e 2 ônibus foram incendiados perto do Colégio Nacional Barros Aranas. Nas redes sociais, circularam vários chamados para pular as catracas do metrô de Santiago, como ocorreu nos dias anteriores aos protestos em massa que estouraram em outubro de 2019. Os partidos políticos organizaram uma reunião no Congresso para delinear um novo itinerário constituinte. As conversas ainda preliminares começaram na segunda-feira. A Coreia do Norte aprovou uma lei que autoriza o lançamento de ataques nucleares preventivos e declarou seu programa de armas atômicas irreversível. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, quando os norte-coreanos celebravam 74 anos da fundação. Os norte-coreanos marcaram em Pyongyang nesta sexta-feira o aniversário de 74 anos de fundação, visitando a estátua de Kim Il-sung e Kim Jong-il. O anúncio ocorre em meio a crescentes tensões na Península Coreana, onde Pyongyang realizou uma série sem precedentes de testes de armas este ano e culpou Seul pelo surto de Covid-19 em seu território. O texto promulgado permite que a Coreia do Norte lance um ataque nuclear preventivo automaticamente e destrua imediatamente forças hostis, se uma força estrangeira representar uma ameaça iminente a Pyongyang. Segundo a KCNA, além disso, com a nova lei, o status do país como um estado com armas nucleares se torna irreversível. Em julho, o líder Kim Jong-un afirmou que o país estava preparado para mobilizar as capacidades nucleares em uma eventual guerra contra Estados Unidos e Coreia do Sul. Além disso, ele reiterou que o país nunca vai se abster das armas nucleares necessárias para contra-atacar a hostilidade dos Estados Unidos, que, segundo Kim, busca o colapso de seu poder a qualquer momento. E agora falamos de esporte. Na manhã de hoje, o técnico Tite convocou a penúltima lista de jogadores antes da Copa do Mundo do Catar. A seleção fará 2 amistosos contra Gana e Tunísia. E quem traz as informações direto da redação é a repórter Bruna de Jaimo. As grandes novidades da lista foram os zagueiros Bremer e Ibanez, que jogam no futebol italiano. E a convocação mais esperada se confirmou aí, o atacante Pedro do Flamengo.
O jogador tem se destacado no futebol brasileiro e a torcida já vinha pedindo ele aí na seleção. Agora vamos ver como que tá a lista completa. Entre os goleiros nós temos o Alisson do Liverpool, Ederson do Manchester City e o Everton do Palmeiras. Os zagueiros são Marquinhos do PSG, Éder Militão do Real Madrid, Thiago Silva do Chelsea, Bremer do Juventus, e aí a primeira convocação dele, e o Ibanez do Roma, também primeira convocação. Os laterais são Danilo do Juventus, o Alexandro também do Juventus e o Alex Telles do Sevilha. Os meio-campistas têm Casemiro do Manchester United, Bruno Guimarães do Newcastle, Fred do Manchester United, Fabinho do Liverpool, Lucas Paquetá do West Ham e Everton Ribeiro do Flamengo. Os atacantes são Neymar do PSG, Vini Júnior do Real Madrid, Rafinha que joga no Barcelona, o Antony no Manchester United, o Richarlison no Tottenham, Pedro que joga no Flamengo, Roberto Firmino no Liverpool, Matheus Cunha no Atlético de Madrid e Rodrigo do Real Madrid. A seleção vai jogar contra a Gana no dia 23 de setembro e a Tunísia no dia 27. Os jogos vão acontecer na França e é bom lembrar que essa é a última convocação antes da lista final para a Copa do Mundo. O técnico Tite até foi questionado aí sobre alguma novidade para a convocação da Copa do Mundo e a gente vai ver agora o que ele falou. Eu não posso fechar nenhuma possibilidade de um grande atleta surgir, se afirmar, evoluir. Eu passo, sim, que os atletas têm que estar na sua melhor condição e que no mais alto nível eles possam concorrer. O sarrafo cada vez mais concorram de forma leal. Então, daqui a pouco vai estar surgindo algum outro atleta que possa ser? Pode. Sem dizer, mas tu fala uma coisa, mas não faz. Talvez a própria convocação agora, ela seja um exemplo disso. Por enquanto, são essas as informações que nós temos e qualquer novidade a gente volta aí para trazer para vocês a convocação da Copa do Mundo. Tá certo, muito obrigada pelas informações, Bruna de Jaime e todo mundo na contagem regressiva. E olha, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, a gente fala da NASA. A empresa espacial anunciou que pretende realizar novas tentativas de lançamento teste da missão Artemis 1 à Lua. Ela deve acontecer nos dias 23 e 27 de setembro. Vamos acompanhar. Para confirmar as novas datas, a NASA depende de uma isenção que evitaria uma nova testagem das baterias do sistema de voo de emergência, que é utilizado para destruir o foguete, caso ele desvie a rota para uma área povoada. Caso não receba a isenção, o foguete terá que ser levado de volta para o edifício de montagem, o que adiaria o cronograma em várias semanas. Equipes do Sistema de Exploração Terrestre disseram que os trabalhos têm sido realizados para substituir as vedações e corrigir o problema do vazamento de hidrogênio. Após o fim das operações, um novo tanque poderá ser testado. A missão espacial Artemis 1 espera testar o novo foguete, a cápsula Orion, nos dias 23 e 27 de setembro, em preparação para futuras viagens à Lua com humanos a bordo. É isso, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mas agradeço demais a sua companhia. Mais informações ao longo da nossa programação. Continue ligado na HIT. Uma ótima tarde para você e até mais.